Olá pessoal, bom dia ou boa tarde, né? Não sei qual o turno que vocês vão estar assistindo. O nosso encontro de hoje é para a gente aprofundar e falar sobre o conceito de paisagem, né? Que é muito importante para a geografia. Então, nos nossos primeiros encontros, eu perguntei para vocês por que, né, ter geografia no currículo? Por que ter uma aula e um professor só para ensinar vocês geografia? E aí, as nossas conversas, a gente entendeu que o objetivo é dar referência sobre o mundo, né? Quem somos nós? Com quem nós estamos em relação? Quem é diferente de nós? Né? E como é que a gente percebe e como é que esse mundo ele chega a nós e de que forma a gente interpreta, julga e se relaciona com ele. Então, essa é a maior importância desses estudos de geografia. E aí eu preparei nessa atividade algumas experiências para a gente poder ter um primeiro contato com essa diferença e principalmente com o julgar. Né? Como é que a gente lida com o espaço e como é que a gente julga o espaço. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, né, o objetivo da atividade. Vocês têm esse formulário aqui no Google Forms e o nosso objetivo, que é um objetivo que o governo determina para a gente, por isso que vocês têm aula também de geografia, quer dizer, é uma obrigatoriedade, que é comparar as modificações das paisagens dos lugares de vivência, quer dizer, o lugar que vocês vivem, e o uso desses lugares ao longo dos diferentes tempos. Né? Como é que ele vai se modificando ao longo do tempo. E o que eu quero que vocês façam? Primeiro, que vocês diferenciem lugar e paisagem, diferenciem imagem de paisagem, que é outra coisa que a gente confunde muito, né? A imagem que chega a nós com a paisagem, que é o elemento do espaço, identificar os elementos naturais em uma paisagem, identificar elementos culturais em uma paisagem e criar diferentes imagens a partir de uma mesma paisagem. Quer dizer, como é que a gente pode perceber ou como é que a paisagem ela é percebida e julgada de diferentes maneiras. Então, depois que vocês terminarem a atividade, vocês vão voltar nessa primeira questão e dizer se vocês cumpriram totalmente, cumpriram parcialmente ou não cumpriram o objetivo, tá bom? E aí, para a gente começar, eu vou pedir para que vocês façam, nesse primeiro momento, esse Kahoot. Tá? Então, vocês vão copiar e colar esse link que está aqui, ou entrar no aplicativo de vocês do Kahoot e digitar esse número aqui para poder fazer o jogo. Tá? Então, vocês vão encontrar 5 imagens, e essas imagens, perdão, 4 imagens, e vocês vão ter que dizer de qual lugar são essas imagens. Eu já antecipo para vocês. Uma é de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, outra é de São Paulo, outra é de Belém, capital do estado do Pará, e por fim uma de Camaçari, que é um polo industrial, uma região que tem bastante indústrias, ao redor de Salvador, capital do estado da Bahia. Tá? Vocês vão identificar essas imagens, tentar achar e vão me dizer qual foi a pontuação que vocês obtiveram. E aí vem a surpresa, tá bom? Então vamos lá, fazendo. Não leva mais do que 5 minutos, hein, pessoal? Lembre-se que na aula passada eu orientei vocês sobre o uso do Kahoot, tá bom? Qualquer coisa, se não der, me escrevam nas mensagens ou me chamem aqui na sala. Né? Vai depender de como vai estar o nosso dia a dia ano que vem. Olha lá, já tem um pessoal entregando. Muito bem. Agora vamos lá, pessoal. Anotem aqui. Qual foi a porcentagem de pontos que vocês obtiveram?
Tô vendo que aí bastante gente se equivocou ou errou. Raros foram aqueles que acertaram a grande maioria, né? Erraram pelo menos só uma, né? A maioria errou mais que uma. Por quê? Vou contar um segredo para vocês. Eu trolei vocês, né? Eu coloquei de propósito imagens que pudessem confundir, quer dizer, usassem os nossos preconceitos para induzir ou levar vocês ao erro. Então, por exemplo, aquela imagem lá de Porto Alegre, uma imagem que você está numa favela com uma população predominantemente negra, né? Aonde que no Brasil a gente associa favela e população negra? Ora, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, né? Que são os estados que mais receberam negros para serem escravizados. Né? A gente nunca vai associar Porto Alegre. Por quê? Porque no nosso imaginário, aqui em São Paulo, Porto Alegre é um lugar de imigração, o Rio Grande do Sul é um lugar de imigração predominantemente europeia. Pessoas loiras, claras, né? Que têm qualidade de vida. Só que aquela imagem foi capturada em Porto Alegre, numa favela chamada Vila Chocolate. Né? E aqueles negros que estão lá, eles são funcionários da prefeitura, não necessariamente moradores de lá. Né? Então, olha como é fácil a gente ser induzido ao erro. Né? Eu acabei induzindo vocês à resposta quando eu expliquei Camaçari. Né? Mas se eu não tivesse falado que era uma zona industrial, provavelmente muita gente colocaria Camaçari em São Paulo. E a imagem de São Paulo, não por acaso, eu coloquei uma imagem que mais da metade dela pegava o Parque A Serra da Cantareira, na região norte de São Paulo. Por quê? Porque a gente associa São Paulo a prédio, a urbanização, a pouco verde, a poluição. E a gente não relaciona São Paulo, o nosso imaginário, a uma área verde como a Serra da Cantareira, que ocupa uma parte relativamente grande do município de São Paulo. Tá? Então, a imagem, ela engana a gente, assim como a paisagem. Mas mais do que a paisagem, a imagem engana a gente, né? Porque ela é um ponto de vista. E aí eu gostaria que vocês respondessem o que na imagem poderia facilitar vocês a identificar e dar a resposta correta. Um título? Pode ser. Vejam aí, a legenda, um mapa de localização dessa imagem, de onde ela foi tirada, ou enquadramento de objetos que só existem naquele lugar, tá? Que a gente identifica, quer dizer, os estereótipos. Né? Então, a imagem que captura estereótipos fica mais fácil. Né? A gente, como professor de geografia, muitas vezes adora trabalhar com estereótipos. Né? Agora, vamos ouvir aí o que vocês têm para falar, depois a gente vai discutir. E eu gostaria que vocês também respondessem a essa questão. Se você estivesse neste lugar, ou seja, se você estivesse em Porto Alegre, se você estivesse em São Paulo, se você estivesse em Camaçari ou estivesse em Belém, a sua percepção seria a mesma do que apenas olhando a imagem? Você vai me responder, não, seria muito diferente, não. E aí vocês vão fazer o quê? Assinalar as alternativas que indicam percepções possíveis apenas para quem observa a paisagem apenas do lugar, não através, não tem um intermediário da imagem. Né? Então, o que você sente ali? Sons, cheiros, sensações do tempo pela pele, calor, frio, umidade, outros pontos de vista, ângulos de visão daquele lugar, sabores também que compõem a paisagem. Assinala aí que a gente vai conversar depois. E aí a pergunta, o Kahoot apresentou imagens que levaram vocês ao erro na identificação da paisagem. A partir das reflexões realizadas, escreva sobre a diferença entre imagem e paisagem. Então, depois que vocês assinalaram, eu vou pegar os dados do que a turma colocou e a gente vai conversar sobre essas impressões. E aí vocês vão, em 5 minutos, escrever aí o que é a diferença entre imagem e paisagem. E aí a gente pode passar para a próxima etapa da nossa atividade. Vamos lá? Então, olha só, essa próxima etapa, o que eu vou pedir para vocês? Vocês podem formar duplas ou trios e vão capturar 2 imagens da sala de aula ou do pátio da escola. Se nós ainda estivermos em quarentena, vocês vão se juntar aí pelo WhatsApp ou pela plataforma, o Google Classroom, o Edmodo, enfim, a plataforma que a gente estiver utilizando, e vão escolher 2 imagens.
tá? Da casa de vocês, se a gente ainda estiver em quarentena. Uma vai representar a natureza. Você vai falar, olha, isso aqui é uma imagem natural, de natureza. E outra representando a sociedade, ou seja, o trabalho humano. Tá bom? Vocês vão subir aqui essas duas imagens, tá bom? Vejam, porque é importante ter... vocês vão precisar fazer um login no Google, tá? Então, eu vou dar a orientação e quem tiver Gmail, facilita. Então, dentro da dupla ou trio, se puder ter Gmail, legal, tá? Se não, me avisa ou fala com a família de vocês, que é fácil fazer um cadastro grátis ali no Edmodo, ou ali no Google, tá bom? E aí, a gente vai observar e depois de conversar sobre essas imagens, quais foram os ângulos, o que vocês pegaram, o que chamou a atenção, o que vocês estão chamando de natural ou não, eu quero que vocês me respondam. É possível observar uma imagem em que não haja interferência humana? Isso é possível? Ter uma imagem que não tem interferência humana? E é possível imaginar uma imagem que só tem elementos naturais? E aí uma terceira pergunta. Eu posso olhar para a imagem, só ver elementos naturais ou só ver elementos humanizados? Ou ver uma mistura dos dois? Agora, eu posso classificar, que é um outro movimento. Uma coisa é identificar, outra coisa é classificar. Então, quando eu olho as imagens, eu vejo nelas elementos naturais e elementos culturais, humanos. Agora, se eu pedisse para vocês dividirem quais são as imagens de paisagem natural, quais são as imagens de paisagens humanizadas, seria possível fazer isso? Respondam aí e a gente conversa daqui a pouco. Bom, pessoal, depois dessa conversa que a gente teve, eu quero que vocês classifiquem então as imagens abaixo. Essa imagem aqui, ó, do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, é uma paisagem natural, humana ou híbrida? Uma mistura dos dois. E essa aqui, né, da região das Chapadas, na região central do Brasil, né, é uma região natural, humana ou híbrida? E por fim, essa aqui da cidade de São Paulo, a mesma pergunta, tá? É uma paisagem natural, humana ou híbrida? Vamos discutir os resultados, a gente corrige e aí eu vou pedir para vocês no caderno fazerem uma reflexão e uma síntese disso e aí eu vou passar para vocês uma definição formal para vocês também terem um registro do que é paisagem e de como a gente pode classificar as paisagens em humanas ou naturais, tá bom? Fica aqui o meu abraço, cuidem-se para cuidar daqueles que vocês amam e para cuidar daqueles que são amados por outros.